Fala pessoal, esse é o canal Pensando as Escrituras e hoje eu quero começar uma série de vídeos sobre hermenêutica bíblica. Em palavras simples, hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação de texto. Essa matéria é muito importante porque a interpretação é fundamental não só na área da teologia, mas em todos os ramos da nossa vida pessoal também. Por exemplo, se você entender errado o que está escrito no manual de montagem de um equipamento, com certeza você não vai conseguir utilizar aquele equipamento. Para que um texto da Bíblia seja interpretado corretamente, é necessário bastante conhecimento e também bastante dedicação. Só a leitura do texto não é suficiente para entender o que ele diz. Além da leitura atenta e com dedicação, também é necessário meditação, oração, iluminação do Espírito e, sem dúvida, bastante pesquisa. De vez em quando aparecem algumas pessoas dizendo frases que têm aparência de verdade, mas que no fundo não são frases verdadeiras. Por exemplo, tem gente que diz que a Bíblia é uma fonte inesgotável de sentidos e significados diferentes. Ou ainda que o leitor é quem deve determinar o significado de uma passagem bíblica. Esse tipo de frase, que tem aparência de verdade, mas que no fundo é uma frase enganosa, é indicativo de uma mentalidade contaminada por uma hermenêutica pós-moderna equivocada. Na hora de interpretar a Bíblia, pelo menos 4 precauções são necessárias. Em primeiro lugar, tome cuidado com a má leitura do texto. Tem gente que coloca no texto o que o texto não está dizendo. Tem gente que atribui significado que o texto não diz. Por exemplo, o texto de Lucas, capítulo 7, diz que Jesus tocou o esquife. Algumas pessoas desatentas podem pegar essa passagem e dizer que esquife se refere a um instrumento musical da época de Jesus. Mas na verdade nós sabemos que esquife se refere ao caixão. Então tomemos cuidado para não dizer o que o texto não diz. Em segundo lugar, tome cuidado para não distorcer o texto bíblico. Tem gente que impõe sobre o texto bíblico a sua própria opinião pessoal a respeito de Deus, a respeito da vida, ou até mesmo impõe sobre o texto as suas pressuposições teológicas. E fazer isso é ter uma atitude desonesta intelectualmente falando. Em terceiro lugar, tome cuidado com o agnosticismo. Tem gente que não estuda o texto bíblico porque pensa que o texto bíblico possui um significado muito distante e muito oculto que não é possível entender o que está revelado nele. Essa atitude é uma atitude negligente para com as Escrituras. Deus revelou a sua palavra e Ele quer que a gente entenda o que Ele revelou nela. Por isso, é possível sim entender o que a Bíblia está dizendo. E em quarto e último lugar, tome cuidado com o relativismo. O significado do texto não depende do ponto de vista do leitor. Nós não podemos reduzir os absolutos de Deus às preferências pessoais de quem está lendo o texto bíblico. Deus revelou o texto bíblico é absoluto e cabe a nós, leitores, buscar o significado do que Deus revelou em sua palavra. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo introdutório. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e no próximo vídeo nós vamos dar sequência a essa matéria tão importante chamada hermenêutica bíblica. E se você ficou interessado em saber um pouco mais a respeito desse assunto da interpretação bíblica, desce aqui na descrição que eu vou deixar algumas informações para quem deseja se aprofundar nesse assunto. Deus abençoe e até a próxima.